أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. Fazendo interpretação deste versículo que está a ser perguntado pelos irmãos e irmãs, vamos ver o que o versículo está a dizer. Allah subhanahu wa ta'ala dirige essas palavras para o seu mensageiro: Ya ayyuhan nabiyyu, inna ahlalna laka azwajaka allati atayta ujurahunna wama malakat yaminuka mimma afa Allahu alayka wa banati ammika wa banati ammatik wa banati khalika wa banati khalatik اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer aqui o seu mensageiro: ó profeta, por certo tornarmos lícitas para ti tuas mulheres, às quais concedeste seus prêmios, ou seja, os seus dotes, e as escravas que possuis, entre as que Allah subhanahu wa ta'ala te outorgou, ou seja, entre as que Allah subhanahu wa ta'ala te entregou. Allah subhanahu wa ta'ala está a falar para o seu mensageiro que tornou lícito para ele ter relações íntimas com as esposas dele, que ele mesmo pagou o dote delas. Ok? Aquelas que ele concedeu os seus prêmios, ou seja, os dotes delas. Só essas não. E as escravas? Como sabemos, no Islã a escravatura é diferente como o Ocidente fazia com os povos mais fracos. Era invadir, ou seja, o Ocidente invadia um país, um continente, um certo povo, e aí poderava sobre eles, e todos eram considerados escravos. No Islã, apenas a pessoa era considerada escrava se acontecesse uma batalha entre a nação islâmica e uma outra nação que não é islâmica. Se os muçulmanos capturarem alguns ou algumas mulheres ou alguns homens, então esses homens ou essas mulheres eram entregados ou entregadas aos homens muçulmanos, que se responsabilizavam delas. Se for mulheres, eram os homens que responsabilizavam dessas mulheres, dar a elas de comer, de beber, de vestir, de morar, essas coisas. Se fossem também homens, eram da mesma maneira. Então essas mulheres eram divididas entre os homens muçulmanos. Então cada um tomava uma ou duas mulheres para levar a casa e cuidar dela, para não deixar uma mulher assim, sem marido. Se o marido for o jihad, ou se tinha sido a guerra, for assassinado lá, ou morreu lá na guerra, então se a mulher ficasse assim, como é que ela ficaria com os seus filhos, né? Então o Islã, por ser uma religião justa, essas mulheres, essas prisioneiras que em muitos países hoje são assassinadas, são maltratadas, são violadas, infelizmente para nós, os muçulmanos, no Islã não é assim, né? São entregados certos homens, e esses homens que cuidavam delas. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam também era homem que estava entre eles, que também às vezes era entregado, ou seja,
tomava algumas mulheres para cuidar delas. Então, se a profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam quiser ter elas como esposas, Allah subhanahu wa ta'ala tornou elas lícitas para ele. Veja a facilitação que Allah subhanahu wa ta'ala deu essa nação. Então Allah diz: e as escravas que possuis, as escravas que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam possuía, então Allah tornou lícitas para ele. Ok? São essas só, não, wabanati ammik, e filhas do seu tio, wabanati ammatik, e filhas das suas tias, wabanati khalik, filhas. O primeiro tio é tio paterno, esse segundo tio é tio materno, e filhas do seu tio materno. Wabanati khalatik, e filhas das suas tias maternas. Allati, aquelas, hajarna ma'ak, aquelas que emigraram contigo para Medina. Wamra'atan mu'minatan, e uma mulher querente, casta, sincera. In wahabad nafsaha, se ela oferecer a si mesma, linnabiyi, para o profeta, in arada nabiyu an yastankihaha, se o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam quiser casar a ela, khalisatan lak, somente para ele, então Allah tornou isso lícito para ti, min dunil mu'minina, exceto os outros. Ou seja, se uma mulher vier voluntariamente e dizer ao profeta: eu quero ser a sua esposa, Allah tornou lícito para o profeta então realizar o casamento entre eles, entre o profeta e essa mulher que veio oferecer voluntariamente ao profeta. Então é lícito para o profeta realizar o casamento e a mulher passar a ser esposa dele, se o profeta quiser a ela, se o profeta quiser casar com ela. Vejam a qualidade do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apenas esta caráter aqui exclusivamente é para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Não é lícito para nenhum homem além do profeta fazer isso. Mas por quê? Sabemos que o profeta Muhammad, o caráter dele é bem reconhecido até pelos inimigos dele. Pessoas que perseguiam o profeta Muhammad em Meca entregavam a ele as riquezas deles. Entregavam a ele dinheiro, entregavam a ele ouro, entregavam a ele outras riquezas, apesar de que queriam o assassinar, apesar de que não gostavam dele, o odiavam, mas sabiam que era uma pessoa certa, honesta e sincera. Então, este aspecto aqui de casar somente se mulher vier oferecer a si voluntariamente ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah fez isso lícito somente para o nosso mensageiro sallallahu alaihi wasallam. Se isso fosse ampliado, se fosse um aspecto aberto para todo homem, ia acontecer muita injustiça por parte dos homens, porque sabemos há muitos homens por aí que poderia convencer uma mulher, falar com uma mulher até essa mulher querer casar com ele e o homem realizar o casamento com ela, 1 dia, 2 dias, abandoná-la e sem ninguém saber o paradeiro deste homem. Então, para casar uma mulher, tem que ir atrás da família, atrás do wali, atrás de um sheikh, atrás de um governador, para que seja feito o casamento entre o homem e a mulher. Esta é a interpretação deste versículo corânico que as irmãs estavam a perguntar.
Jazakumullahu khairan wa ila liqa'in inshallah. Até a próxima aula.